Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Olá, chaminézinho, como é que vocês estão? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para a turma do 4º ano. E na nossa aula de hoje, vamos ver a segunda parte da Revolução Pernambucana. Essa revolução que aconteceu em 1817. Mas antes de começar a aula de hoje, vamos fazer um resumo da aula anterior? Vamos relembrar um pouco o que foi que a gente aprendeu? Bem, nós vimos na aula anterior que a Revolução Pernambucana aconteceu aqui, na nossa região de Pernambuco, teve início no dia 6 de março de 1817 e durou até o dia 20 de maio de 1817 também. Essa revolução foi o pontapé inicial para que mais à frente fosse proclamado a independência do Brasil. Temos aqui uma imagem, uma pintura, que mostra um pouco de como foi essa revolução, né? Temos aí um cidadão segurando a bandeira de Pernambuco, pessoas fazendo músicas comemorando. Por quê? Pernambuco estava sob os domínios da Corte Real Portuguesa. Não só Pernambuco, como todo o Brasil. Os portugueses tinham vindo para cá desde 1500 e era 1817 e ainda estávamos sob o domínio da Corte Real Portuguesa. E essa revolução, ela aconteceu por 3 principais grandes motivos. O primeiro, a Corte Real tinha vindo para o Rio de Janeiro e estava cobrando impostos absurdos. E aqui em Pernambuco, como tinha o plantio de algodão e de cana-de-açúcar, era daqui que eles cobravam esses impostos para que fosse mantido o seu modo de vida, suas festas, seu modo de vestir e a sua alimentação também, porque a Corte Real de Dom João VI era composta por várias pessoas. Outro motivo foi a seca de 1816. Aqui em Pernambuco nós passamos por um período bastante difícil, com que fez que os alimentos que eram produzidos aqui ficassem meio que sem poder ser comercializados. E a renda desse período era baseada nesses produtos que eram exportados. E também o pessoal daqui estava com a ideia de liberdade. Queriam ser libertos do governo de Portugal. Tinham suas ideias inspiradas no iluminismo e também estavam querendo instituir um novo governo aqui. Bem, e como eu falei para vocês, na aula de hoje a gente ia conhecer alguns personagens que fizeram parte dessa revolução. Vamos dar uma olhada aqui nessas imagens. Nós temos 4 personagens, foram vários, mas eu trouxe 4 fotos. O padre João Ribeiro, o padre Miguel Joaquim de Almeida Castro, conhecido como Miguelinho, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que era o ouvidor-mor de Olinda, e Domingos José Martins. As reuniões aconteciam na casa de Domingos José Martins. E lembrando que a gente também pode chamar essa Revolução Pernambucana de Revolução dos Padres, que, como você está vendo, teve uma forte participação dos padres. E eles também liberavam essa ideia de praticar o culto abertamente. Mesmo os padres sendo da religião católica, a sociedade estava livre para praticar os seus cultos. E quais foram as ações feitas nessa revolução? A independência do Brasil, foi uma inspiração. A Revolução Pernambucana, a Inconfidência Mineira, eles trouxeram essa força para a independência do Brasil. O pessoal que habitava aqui teve esse despertar. Bem, se Pernambuco conseguiu, por um tempo, ser livre de Portugal, ser separado, ser independente, por que é que aqui, no Brasil, todos nós juntos não podemos proclamar nossa independência, ficar livre dos domínios de Portugal? Teve a formação de uma república federativa, junto com Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Não existiam estados nesse período, eram capitanias. E essas capitanias se juntaram para poder lutar contra os domínios de Portugal. E a gente vai ver mais à frente, ainda hoje, sobre a bandeira, que a gente viu na aula passada, que tinha as estrelinhas devido a esses estados que participaram junto com Pernambuco, que se uniram a Pernambuco nessa luta. E teve aí essas reuniões que era na casa de Domingos José, o que deu um passo muito importante, porque
quanto mais eles se reuniam, mais eles traziam essa ideia de liberdade, de igualdade e de fraternidade, inspirados nos ideais franceses, tá? E qual foi a reação da coroa portuguesa diante de tudo isso? Lógico que Dom João VI não ficou parado, ele reagiu. E junto com ele tiveram aí apoio de soldados. O governador baiano Conde dos Arcos enviou para Recife 2 navios repletos de soldados armados para combater essa revolução. E Dom João também enviou vários reforços vindo do Rio de Janeiro para lutar contra as pessoas, contra os líderes que estavam apoiando, que estavam dando iniciativa a essa revolução. E com isso a gente teve o fim da primeira tentativa. Por quê? Os soldados, quando eles vinham em grande quantidade e vinham fortemente armados. Tem um personagem dessa história que se chama Cruz Cabugá. Cruz Cabugá, ele foi enviado lá para os Estados Unidos com dinheiro para trazer armas e trazer pessoas que participassem dessa luta a favor da Revolução Pernambucana. Mas, como os meios de transporte nesse período eram as embarcações, o tempo que ele levou para chegar lá e o tempo que os soldados levaram para chegar aqui, a Revolução já tinha acabado. Porque, como a gente viu, ela durou 75 dias, foram pouco tempo, então não deu tempo de chegar o reforço para a Revolução Pernambucana e teve o fim dessa maneira brusca, né? Os soldados atacando, vieram por terra e vieram por mar também. E quais foram as principais causas desse fracasso? O despreparo dos chefes, né? Eles não estavam preparados, lutavam apenas por esse ideal de liberdade, mas, como a gente já comentou, os escravos ainda continuavam na sua condição de escravidão. Os senhores do engenho, que eram os donos de terras, precisavam do trabalho dos escravos para poder ter a sua economia. Quem fazia o trabalho pesado eram os escravos. Então, houve um despreparo. A população pernambucana, em sua grande parcela, eram pessoas escravizadas, pessoas pobres também. E a Revolução visava mais as pessoas de classe alta, os comerciantes, as pessoas que possuíam dinheiro. Então, houve esse despreparo porque não abrangia toda a sociedade. Outra causa do fracasso foi esse desacordo sobre a escravidão, que eu acabei de comentar com vocês, né? Por que é que não ia libertar os escravos? Mais à frente a gente vai conhecer, vai aprender sobre essa razão que eles foram libertos, mas nesse momento continuavam na sua condição de escravidão. E o empenho da repressão. Dom João, ele não economizou, podemos dizer assim, quando mandou os soldados para cá. Vieram fortemente, atacando, armados. Tanto é que os líderes dessa revolução, eles foram penalizados. E quem são esses principais líderes? O padre Miguelinho, Domingos Teotônio Jorge, José de Barros Lima, que era o leão coroado, ele teve uma forte participação. José Peregrino, de apenas 18 anos, Francisco de Paula Cavalcante, Domingos José Martins, José Martins de Souza, José Luiz de Mendonça. Esses participantes tiveram suas penalidades, que não foram boas, tá? Alguns ficaram presos por 4 anos, porém, a grande maioria foi morto, foi executado em praça pública. Por que que isso acontecia? A corte de Dom João, eles faziam com que as pessoas vissem o que poderia acontecer com quem ousasse desafiar a corte de Portugal. Então, vários desses nomes que vocês estão vendo aí foram enforcados, foram fuzilados. E essa notícia tinha que se espalhar, as pessoas tinham que ver o que aconteceu com eles para que ninguém ousasse fazer uma revolução. E esse personagem, Padre João Ribeiro, deixei para falar dele aqui por último porque ele tem uma história bem importante com a nossa cidade de Paulista. Ele se suicidou no Engenho Paulista no dia 20 de maio de 1817, quando a Revolução Pernambucana acabou. Ele foi suicidado, ele se suicidou, na verdade, né? Mas, além disso, o almirante Rodrigo Lobo ainda foi em busca do seu corpo para que as pessoas vissem o que acontecia com quem ousasse desafiar a coroa. E aqui em Paulista, no dia 28 de fevereiro, a gente comemora o aniversário do Padre João Ribeiro. É um feriado municipal em homenagem
a esse líder que lutou contra a independência de Pernambuco, a independência do Brasil, que deu até a sua própria vida, né? Porque quando a Revolução acabou, ele não suportou, decidiu tirar a sua vida do que ser a favor da corte de Portugal. Agora vamos falar novamente sobre a nossa bandeira? Espero que vocês tenham memorizado, você também, viu, seu chaminézinho? Que na última aula a gente falou sobre essa bandeira. Então vamos relembrar um pouquinho. As cores da bandeira de Pernambuco. Nós temos o azul, que representa o céu. Eu falo aqui, você responde aí, porque eu quero ouvir, tá? O azul representa o céu. E o branco da nossa bandeira? A paz. Temos essa cruz, que representa a religião dos povos, né? A sua cultura. O sol, você lembra? O que é que esse sol representa? Um segundo para você pensar. Acabou o tempo. O sol representa a força do povo pernambucano. O arco-íris é a união dos povos. E agora o grande detalhe, essas estrelas. A bandeira de cima é a bandeira que foi criada no período da Revolução. 3 estrelas, 3 estados, 3 capitanias que estavam juntos a Pernambuco nessa Revolução. E a bandeira de baixo é a nossa bandeira atual, com 1 estrela porque é apenas a nossa, de Pernambuco, tá? E agora nós temos o nosso desafio do dia, que hoje está bem interessante. Como que vai ser? Você vai desenhar no seu caderno a bandeira atual de Pernambuco. Fique atento às cores e aos símbolos, tá? Capriche, não faz uma bandeira pequena. Faz uma bandeira grande, do tamanho da folha do seu caderno. Coloque todas as cores corretas, o arco-íris, o sol, a cruz e a estrela que representa o nosso Pernambuco. E antes de terminar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês o hino do nosso estado de Pernambuco. Paulista tem um hino, Pernambuco tem um hino, o Brasil também tem um hino. E eu vou recitar para vocês esse hino que conta um pouco da nossa história. Quem escreveu foi Oscar Brandão e a música é de Nicolino Milano, que diz assim: Coração do Brasil em teu seio, corre o sangue de heróis rubro veio, que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história desse povo coberto de glória. O primeiro, talvez no porvir. Salve a terra dos altos coqueiros, de belezas, soberbo estendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco, imortal, imortal. Esses montes e vales e rios, proclamando o valor de teus brios, reproduzem batalhas cruéis. No presente, és a guarda avançada, sentinela, indormida e sagrada, que defende da pátria os lauréis. Do futuro, és a crença, a esperança, desse povo que altivo descansa, como atleta depois de lutar. No passado, o teu nome era um mito, era o sol a brilhar no infinito, era a glória na terra a brilhar. A república é filha de Olinda, alva estrela que fuge e não finda, de esplender com seus raios de luz. Liberdade um teu filho proclama, dos escravos o peito se inflama, ante o sol dessa terra da cruz. Salve a terra dos altos coqueiros, de belezas soberbo estendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco, imortal, imortal. E esse é o hino do nosso estado de Pernambuco. Você pode pesquisar aí e aprender. É uma melodia belíssima, que existem vários ritmos da nossa cultura. E vale a pena a gente conferir um pouco, aproveitar um pouco e usar essa música para cantar em casa também, né? Porque conta a história do nosso estado, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de cumprir o seu desafio, tá certo? Um grande beijo e tchau, tchau!